Gravação iniciada. Então, gente, como eu tinha comentado na última aula com vocês, hoje nós iríamos começar a falar sobre a fisiologia, né, articular. Vou passar alguns slides aqui, slides que já foram estudados por vocês em anatomia e o terceiro período. Vocês já começaram a ter alguma coisa em relação a isso na cinesiologia, então não tem para que eu, né, repetir tudo isso. Então, vou passar aqui rapidamente sobre a osteologia, né, sobre a função, né, do sistema esquelético, entre várias coisas, né, proteção, né, a movimentação, a deposição, os depósitos de minerais que ele também permite, a própria hematopoiese, que faz parte, né, do sistema esquelético, né, a anatomia das estruturas ósseas em si, tudo isso vocês já tiveram, né, durante as aulas de anatomia e fisiologia e cinesiologia estão tendo, né, as curiosidades em relação ao transplante de medula, os tipos de ossos, isso vocês estudarem anatomia, né? Os ossos longos, como eles são caracterizados, os alongados, quais são as suas características, os ossos curtos, os ossos laminares, os pneumáticos, os irregulares, né? E seus exemplos, os sesamoides, né? Os ossos suturais. Então, acredito que tudo isso já seja, né, conteúdo explorado por vocês, né? O que é o esqueleto axial, o que é o esqueleto apendicular, e aí a gente para e começa a falar um pouquinho sobre a parte da articulação, né? Aquilo que nos interessa para a aula de RTM, ok? E aí, o que nos interessa falar sobre a aula de RTM? Basicamente, Ah, nós falamos na última aula sobre a fisiologia da contração muscular, nós falamos também sobre a neurofisiologia, né, dentro do conceito de contração e relaxamento. Então, isso é importante para que a gente possa, na prática, desenvolver atividades práticas com mais eficiência com o conhecimento da teoria. E aí hoje, né, tentando explorar um pouquinho mais a artrologia, né, o estudo da articulação, claro que eu não vou falar da anatomia propriamente dita, né, nós já temos esse conceito já desenvolvido, eu vou passando então para só relembrar alguns tipos de articulações que nós vamos ter, para que a gente possa entender como que nós vamos mobilizar os nossos pacientes em determinadas articulações. Então, vou começar falando aqui sobre algumas classificações dessas articulações, né? Características dessas articulações. Para o meio da osteopatia, principalmente, é muito interessante entender como que funciona, por exemplo, a articulação fibrosa, né? Ou a sinartrose. Né? Esse nome ele existe, né? Sinartrose vem de não articulação, ou seja, sim, né, é um prefixo que deriva de negação ou de ausência, e artrose é a palavra que deriva de articulação. Então, quando você fala artrose, na verdade você está dizendo articulação. Então, é muito comum vocês ouvirem pacientes, eu estou com artrose aqui, artrose ali, o que, na verdade, né, artrose não é uma terminologia ruim, é uma terminologia usada para as articulações que apresentam mobilidade. Então, sendo assim, artrose é articulação, são sinônimos. Já sinartrose significa ausência de movimento, pelo menos de forma ectoscópica, né? E aí, o que acontece? Os ossos do crânio apresentam muitas suturas, né? E as suturas elas estão dentro dessas condições sinartróticas.
As suturas, elas são articulações que ligam, né, os ossos do crânio, né? O parietal com o frontal, o outro parietal e o occipital, assim como também o temporal, né? É, e assim por diante. Outras estruturas do crânio vão apresentar também as suturas. E essas suturas, elas, apesar de não a gente não conseguir ver os movimentos, eles existem a si mesmo, tá? De forma muito mais reduzida, de uma forma muito menos intensa, muito mesmo, mas acontece sim, né? A expansão do crânio, a pressão do líquido céfalo-raquidiano que circula para o sistema nervoso. Então, assim, tudo isso permite uma certa mobilidade, mesmo que não consigamos ver, tá? Então, assim, a sutura é uma articulação que se permite, né, ter uma determinada mobilidade. E a artropatia, a osteopatia, ela consegue trabalhar também determinadas mobilidades relacionadas a, ao crânio. Gente, me dê um segundinho rápido, eu já volto. Me desculpem, voltei, certo? Então, quando falamos na condição da osteopatia, obviamente estamos falando da mobilidade do crânio. Existem as terapias cranianas, craniais, que os osteopatas eles estão muito é, confortáveis em realizar. Isso pode ser feito através da fisioterapia também, né? É só entendermos os conceitos e o motivo e, obviamente, os fundamentos dessas práticas. Temos também a sindesmose, né? E aí, quando se fala da sindesmose, a gente fala de uma estrutura fibrosa, assim como da sutura, só que nesse caso, a mobilidade ela é percebida. Existe uma resistência, né? E aí, quando eu falo da sindesmose, é justamente a área que está entre, por exemplo, aqui nos ossos da perna, né, fíbula e tíbia, existe aqui uma membrana, que é chamada de membrana interóssea, na perna, e aqui nós temos uma outra membrana no antebraço, ou seja, entre rádio e ulna, que nós também chamamos de membrana interóssea, do antebraço, ou interóssea rádio ulnar. Essa estrutura ela permite que tanto um osso quanto o outro não se afastem durante o processo de carga, o que pode ser comum, né? Então, a presença dessas duas estruturas ósseas, juntamente com essa fibra, né, essa membrana, permite uma estabilidade no quesito complacência dos ossos. Então, isso é importante na hora de tratarmos o paciente. E nós não vamos usar muito, né, a gonfose, por quê? A gonfose ela tem uma característica muito parecida com a sutura, porém ela vai estar presente nas raízes dos dentes, entre as raízes dos dentes e os alvéolos, né? Tanto na região maxilar quanto na região mandibular. Os ossos eles não são colados por uma massa óssea no maxilar ou na mandíbula. Eles são fixados através de fibrocartilagem, ou melhor, fibras, né, que vão formar uma leve movimentação, e isso é importante na hora de mastigarmos, para evitar trincas ou fraturas, né, fissuras entre as raízes. Então, esse amortecimento, essa capacidade que essas articulações vão apresentar nos dentes, permite que haja uma dissipação
mais suave dos impactos na hora de uma mordida, né? Ainda mais quando mordemos alguma coisa mais sólida, como um grão de areia ou até mesmo um pedaço de osso que, de repente, mastigamos ali durante a nossa alimentação. Então, isso é importante para evitar determinadas lesões nas estruturas do dente. Mas não vamos trabalhar muito isso na fisioterapia, certo? Isso fica a título de curiosidade, né? Então, passando para o próximo slide, a gente tem agora outro tipo de articulação. E isso é importante para a gente identificar, né? Muitas das vezes a gente vai pegar a radiografia de um paciente, e dependendo da idade desse paciente, nós podemos ter aí determinadas características que vão determinar se mobilizamos ou se não mobilizamos. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando das articulações cartilaginosas, ou seja, são articulações que têm uma grande concentração de fibras de cartilagem hialina, associada a fibras, né? Aos fibroblastos. Então, nós temos aí, tanto podemos chamar de cartilaginosa, né? Articulação cartilaginosa, como também podemos chamar de anfiartrose. Essa nomenclatura anfiartrose é porque ela pode ter uma dupla ação, né? Ou ela vai ser relacionada de forma permanente, ou ela vai ser relacionada de uma forma temporária. Aonde nós vamos encontrar essas cartilagens, né? Essas cartilagens hialinas com fibras no nosso corpo? Nós podemos encontrar nas sínfises, obviamente, entre os pubis, né? Púbio esquerdo e púbio direito, pubis esquerdo e pubis direito. Nós podemos encontrar entre as vértebras os famosos discos intervertebrais, tá? E vamos encontrar também nas regiões torácicas anteriormente, entre costela e externo, como articulação. Isso permite flexibilidade no tórax, mantendo então uma boa ventilação, uma expansão do tórax e uma redução do tórax. Além disso, nós vamos encontrar também entre a metáfise, né, as metáfises, as epífises distais e proximais dos ossos longos, principalmente. Essas cartilagens, elas são encontradas em crianças, né, em adolescentes, que ainda estão na fase de crescimento. Elas estão aqui para permitir um aumento, né, desses ossos de forma longitudinal. Então, o crescimento ósseo ele vai acontecer longitudinalmente a partir da substituição das células de cartilagem, e elas vão se diferenciar em células ósseas, e elas vão gradualmente aumentando esse tamanho. Chega um ponto em que elas se transformam completamente em osso. Então, você deixa de ter aquela cartilagem de crescimento, aquele disco de crescimento, e naquele local você acaba apresentando uma linha, né, cortical, mostrando que ali teve uma calcificação. Então, a gente consegue identificar facilmente se é uma criança ou se é uma pessoa mais adulta ou até um idoso, através de características relacionadas à diáfise do osso e às metáfises ou epífises dos ossos. Então, gente, o que é importante para a gente entender aqui? Dependendo do tipo de paciente que encontramos, a gente vai observar uma radiografia onde observamos uma parte branca, uma linha escura e uma outra parte branca, né? Uma parte branca, uma linha escura na radiografia e na diáfise a continuidade da parte branca. Isso não significa que aquele indivíduo, no caso aquela criança ou aquele adolescente, apresentem uma fratura, tá? Isso simplesmente é um espaço onde haverá o crescimento de osso para que a pessoa cresça em estatura. Então, se for uma criança,
a gente consegue, inclusive, calcular se... Deixa eu botar aqui no modo silencioso meu celular, porque as pessoas que normalmente mandam mensagem para mim são as pessoas que sabem que eu trabalho durante a manhã, a parte da manhã de sábado. Então, vamos lá. Bem, voltando aqui. Então, é importante a gente observar que isso vai acontecer em todas as áreas, né, todos os ossos longos de uma criança e de um adolescente, tá? E calcular a idade vai ser relacionado ao espaço que há entre essa cartilagem ou não, né? Então, nós temos aqui uma forma de anfiartrose. Então, nós podemos chamar de sincondrose permanente a cartilagem que está no tórax, e sincondrose temporária, porque é o mesmo material, a cartilagem que vamos encontrar entre os ossos longos, né? Permitindo, então, o crescimento do indivíduo até a fase adulta, tá? Bem, tendo dito isso, vamos agora passar para o próximo slide. E aí sim, a partir daí, a gente vai lembrar um pouquinho daquilo que vocês estão estudando hoje, acredito eu, na cinesiologia, que é justamente a mobilidade, os tipos de movimentos que vamos encontrar. Não que isso não aconteça nas outras áreas. Mas vamos lá. Quando se fala de articulação de artrose, né, estamos falando aí de uma articulação que pode apresentar mais de um movimento, né, dentro de planos e eixos diferenciados. E essas diartroses, elas podem ser consideradas de forma uniaxial, biaxial ou triaxial. E quando se fala de axial, fala-se de eixo. E quando se fala de eixo, fala-se de plano. Então, quando falamos de uniaxial, é apenas em um plano. Quando falamos de biaxial, nós estamos aí trabalhando em dois planos. E triaxial, estamos utilizando aí os planos, os três planos da anatomia, os três planos e eixos da anatomia. Também podemos chamar, e isso vai ser muito mais comum, vocês vão perceber, que essas articulações elas serão chamadas de articulações sinoviais. Uma das principais características das articulações sinoviais é justamente o potencial de mobilidade que essas articulações vão apresentar. Então, a amplitude de movimento dessas articulações, elas são muito maiores do que as articulações mencionadas anteriormente, né? Então, ao passo que existe essa amplitude, então existe a necessidade de que essa amplitude seja realizada sem muito desgaste, sem muito esforço. Então, utilizamos um outro elemento nessa articulação para que ele possa desenvolver esse movimento sem muito gasto, que é justamente através das cartilagens que vão ser postas superficialmente nas extremidades ósseas de junção, além do lubrificante que vai se apresentar dentro e entre essas superfícies cartilaginosas. Essas superfícies cartilaginosas, elas são compostas basicamente por cartilagem hialina, e elas são extremamente lisas. Ou seja, se compararmos o deslizamento dessas cartilagens com o deslizamento de um gelo, por exemplo, vamos perceber que as cartilagens conseguem deslizar muito mais do que o gelo. Então, o coeficiente de atrito é muito baixo, permitindo uma melhor mobilidade sem um gasto e sem um desgaste tão grande para desenvolver aí as atividades do dia a dia, a mais mobilidade do dia a dia. Então, o que nós temos aqui? Uma articulação sinovial, e esse líquido, esse lubrificante que fica dentro dessa articulação é chamado de sinóvia, ou líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele, além de permitir uma lubrificação e um deslizamento mais eficiente, ele vai ser responsável por nutrir as células cartilaginosas intraarticular, né? E aí, dentro dessa condição,
eu preciso que vocês tenham algumas considerações em relação à nutrição celular, certo? Vou precisar da ajuda de vocês, né? Somos só nós três aqui, né? Nós três, não, somos cinco, seis, cinco, seis. Somos seis. Estamos crescendo. Vamos passar para o próximo slide. Nós também temos articulações que não vão estar se movendo dentro de planos e eixos. Eles vão deslizar de forma plana, ou seja, em qualquer direção dentro de um plano, né? Acontece muito entre os ossos curtos, tanto das mãos, né, os ossos do carpo, quanto dos pés, os ossos do tarso. Essas articulações também são sinoviais, têm uma boa amplitude de movimento. Obviamente, tendo os seus limitadores, como os seus ligamentos e as suas cápsulas, tá? Eu vou falar sobre elas mais à frente. Dentro dessas articulações sinoviais, nós temos algumas características interessantes, né? A morfologia delas vai nos trazer que tipo de movimento essas articulações elas vão apresentar. Então, nós temos aí, por exemplo, a articulação do cotovelo, onde nós temos a ulna se articulando com a tróclea, né? Então, nós temos aqui a cavidade, né, troclear, e nós temos aqui a tróclea propriamente dita, que, ao se encaixar, vai permitir um movimento específico, que é um movimento em gínglimo, ou movimento de dobradiça. Então, nós sabemos aqui, como nós podemos ver na imagem à direita, que a dobradiça ela só consegue se mover em apenas um eixo. Então, uma das partes da dobradiça vai se aproximar da outra parte da dobradiça por conta de um movimento que vai estar sendo limitado por um eixo. Então, esse movimento ele vai acontecer apenas permitindo, no caso aí na cinesiologia e na anatomia, a flexão e a extensão. Ulna e rádio vão estar se articulando em flexão e extensão. Então, quando vamos realizar um tipo de manipulação articular no paciente, precisamos considerar esse tipo de movimento para que a gente não faça movimentos fora desse plano, fora desse eixo, trazendo lesões futuras ao paciente. Então, entendendo como o mecanismo acontece, a gente faz uma mobilidade, faz um trabalho de mobilização articular dentro dos conformes articulares aqui. Certo? Esse aqui é um esquema de uma dobradiça, né? Se a gente fosse considerar essa estrutura aqui, húmero e ulna, poderíamos ver aqui que o movimento ele vai acontecer exatamente em apenas um plano e um eixo, né? E nesse caso, no cotovelo, nós temos aí o plano sagital e o eixo lateral, permitindo então esse movimento de flexão e extensão, certo? E aí nós temos também o pivô, ou também chamada articulação trocoide. O que seria movimento em pivô, ou articulação pivô, ou articulação trocoide? Olhando para a região, né, proximal, principalmente, tá? Estamos aqui observando agora o osso rádio em relação ao húmero e em relação à ulna também. O rádio, a cabeça do rádio, ela vai ter uma morfologia arredondada na sua parte lateral, e em cima ela vai apresentar uma fóveazinha, ou seja, ela vai ser uma pequena cavidade. E essa pequena cavidade, ela vai se articular com uma estrutura que fica no úmero, bem do lado da tróclea, que se articula com a ulna, tá? E esse húmero, essa estrutura aqui, nós vamos chamar de capítulo, e capítulo vem de uma pequena cabeça, né? Então, nós já conhecemos a cabeça do húmero, que fica proximal, né? E nós temos aqui a cabecinha do húmero, que nós vamos chamar de capítulo do húmero. E esse capítulo arredondado, ele vai se articular justamente com a cabeça do rádio.
Como nós já sabemos que o cotovelo ele faz uma flexão e uma extensão, então essa parte de cima, né, essa cavidade, né, de cima da cabeça do rádio, além de se movimentar no seu próprio eixo, ainda permite uma movimentação de flexão e extensão. E aí, com essa movimentação de flexão e extensão na cabeça do rádio com o capítulo do número, você tem aí tanto a flexão, extensão, como também você permite os movimentos de próprio eixo do rádio. Deixa eu botar um ponteiro laser aqui, que eu acho que vai ficar muito mais fácil de. Eita, mudei. Não, vamos voltar aqui. Ele está se perdendo toda hora aqui. Então, observem que o rádio ele vai se movimentar, como eu falei anteriormente, com o rádio, a partir de uma flexão e extensão, porém, nós temos um movimento de pronação da mão e um movimento de supinação da mão. Quando nós temos a pronação, observe, né, a parte distal do rádio ela vai rodar, né, por cima da ulna, permitindo que então ele fique medialmente, né, relacionado ao corpo humano. Já durante a supinação, ele vai retornar por cima da una, se articulando com a una, voltando para a posição anatômica. Porém, isso acontece distalmente. Proximalmente, ele não vai sair daquela região, o que nos mostra que o rádio ele vai girar no próprio eixo. E esse próprio eixo vai fazer um movimento que nós chamamos de movimento pivotante, movimento em pivô. Então ele se articula com o capítulo do número em pivô também. Além disso, ele pode se articular ele se articula com a una lateralmente aqui, tá? Permitindo o movimento em pivô no próprio eixo, juntamente com a articulação da una. Ou seja, não existe nem abdução, nem adução, nem flexão, nem extensão. Aqui o que nós vamos ter é uma rotação, né? O osso rádio, proximalmente, ele vai rodar no seu próprio eixo. E esse movimento vai favorecer tanto a pronação, como também a supinação, o retorno. Ok? Tendo dito isso, vamos para a próxima classificação, que é a elipsoide ou condilar. Gente, o movimento de um côndilo, né, de uma elipse, ela não necessariamente vai ser fixado em um plano e um eixo. Tá? Normalmente, esse tipo de articulação ele pode apresentar mais do que um eixo e um plano de movimento. Isso acontece na região entre o occipital e o atlas, né? O atlas é o primeiro osso da cervical. Então, você tem aí movimentos, por exemplo, de flexão e extensão da cabeça, promovidos pela região, pela articulação do occipital com o atlas, né? Lembrando que o osso occipital vai apresentar os seus côndilos para se articularem de forma sinovial com a primeira vértebra, né, da coluna, né? Então, ele vai existir também lá na região entre pescoço e cabeça, e isso vai ser encontrado também na região de joelho, entre outras articulações, não tantas assim, porém nós vamos encontrar no joelho. No joelho, a gente sabe que nós temos a flexão e a extensão, porém, se posicionarmos o nosso joelho em flexão, vamos perceber que nós conseguimos virar o pé, ou melhor, a perna, né, em rotação externa e rotação interna. Rotação lateral, rotação medial. Né? Então, nós observamos que essa arquitetura articular permite movimentos em mais de um plano e eixo. Então, a característica de uma articulação condilar ou elipsoide o elipsoide pelo movimento, né, pela morfologia, tá? Que vamos encontrar em elipse, tá? E nós vamos transformar isso aqui para a arquitetura articular, permitindo então movimentos em mais de um plano, né? Ou melhor, em até dois planos, como é o caso aqui do joelho.
Todas essas articulações, elas são sinoviais, tá? Então, nós estamos falando das articulações sinoviais. O joelho tem algumas outras estruturas que outras articulações sinoviais não apresentam, então ela é uma das articulações do corpo mais complexas, e por serem mais complexas, normal apresentar mais afecções, mais problemas, certo? Então, nós temos também a articulação selar. A articulação selar, ela permite também movimentos em mais de um plano, né? 2 planos, por exemplo, assim como uma montaria no cavalo, a sela do cavalo. Você pode ter movimentos para frente, quando você está montado no cavalo, e para as laterais, permitindo então movimentos selares. Então, você tem um exemplo bem considerável aqui, é o exemplo entre o carpo e o metacarpo. Primeiro, o metacarpo, onde você consegue realizar flexões, né? Flexões de carpo e metacarpo, ok? E além de flexões e extensões, e as abduções e aduções. Então, observe, você tem as flexões e as abduções e aduções relacionadas aqui entre carpo e metacarpo. Então, é um exemplo de articulação selar. Aqui já vamos falar sobre as esferoides, né? Onde vamos ter aqui uma estrutura redonda, né? Arredondada, esferoide, né? E essa articulação ela vai se encaixar com uma outra cavidade, que vai permitir um movimento mais amplo. E nesse contexto, por ela ser esferoide, né, por ela ter uma condição arredondada, você tem aí capacidade de realizar movimentos em todos os planos e todos os eixos de movimento do nosso corpo. Como é o caso da articulação glenomeral e também a nossa articulação coxofemoral, né, o quadril, onde conseguimos realizar não somente as flexões e extensões de quadril e ombro, mas conseguimos realizar a abdução e a adução também de quadril e ombro, assim como as rotações externas e internas, ou laterais e mediais. Então, a gente tem aí todos os movimentos dos planos e eixos de anatomia do nosso corpo. Então, das articulações sinoviais, essas são as que apresentam maior ADM, maior amplitude de movimento. E por que eu disse tudo isso, gente? Isso aqui é uma imagem mostrando tudo que eu falei anteriormente, tá? E aqui nós já temos aqui o exemplo da cartilagem hialina, que eu tinha comentado com vocês, que vai ser uma superfície, né? São 2 superfícies, uma em cada osso, né? Para gerar contato e um deslizamento mais favorável, tá? Como eu tinha falado anteriormente. E aí, antes de eu dar prosseguimento aqui a esse slide, voltando um pouquinho no que eu tinha comentado anteriormente a respeito de mobilização articular, da mobilidade, né, da manipulação que nós vamos trabalhar com os pacientes. É muito importante que a gente entenda esses planos e esses eixos, porque grande parte das técnicas que nós vamos empregar nos pacientes vão depender do nosso conhecimento biomecânico. Então, fazer movimentos com o paciente depende necessariamente do conhecimento que nós temos se aquele movimento, se aquela estrutura pode realizar movimentos dentro de planos e eixos específicos. Caso contrário, podemos estar prejudicando a articulação ou qualquer outro tipo de tecido que esteja nas suas adjacências. Então, isso é importante demais considerarmos durante a mobilização, tá? É claro que eu vou ensinar para vocês a base de outros tipos de mobilizações que vão estar fugindo à regra dos eixos e planos, mas eu vou explicar como que isso vai funcionar sem promover nenhum tipo de desajuste articular. Então, é importante então a gente entender que cada plano e eixo vão precisar serem respeitados durante a mobilização articular. Bem, tendo dito tudo isso,
Eu acredito que vocês já devam ter passado por isso na disciplina de cinesiologia que vocês estão tendo nesse semestre. E quero acreditar que vocês, em fisiologia, já aprenderam um pouquinho sobre isso, tá? Então, assim, todas as articulações sinoviais, elas vão apresentar estruturas em comum, né? Umas vão apresentar mais estruturas do que outras, mas, de forma geral, as articulações sinoviais, elas precisam apresentar algumas estruturas, como, por exemplo, vamos pegar aqui uma articulação, e o exemplo aqui é a articulação do húmero, né? A glândula humeral, né? O ombro. E aí, óbvio que o que nós temos aqui do lado é apenas um esquema, né? Não necessariamente um osso existente, mas um desenho, né? Então, imagine que nós vamos cortar aqui, vamos fazer um corte coronal aqui, para que a gente consiga observar o que está por trás dessa cápsula, mas assim mesmo observar parte da cápsula, o que está por trás do osso, né? E assim mesmo perceber as partes próximas do osso. Então, vamos fazer um corte coronal, né? Vamos imaginar que esse desenho aqui seja justamente a articulação que nós estamos vendo aqui. O que nós estamos vendo aqui é a parte interior do osso e a parte interior da articulação. A qualquer momento, tá, gente? Por favor, se manifestem, façam perguntas. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, por favor, não hesitem, tá? Abram o microfone, ou então escrevam aí. Eu estou tendo acesso aqui ao chat. Eu não vou deixar passar nenhuma pergunta que vocês queiram fazer. Então, por favor, se comuniquem comigo, tá? Então, dando prosseguimento aqui, durante esse corte, nós conseguimos observar a parte interna do osso. E nós observamos que na parte mais extrema do osso, nós vamos encontrar várias cavidades, né? Que nós chamamos de trabéculas. E essas trabéculas elas vão formar uma rede de resistência para auxiliar na estrutura do osso. É aqui também que nós vamos encontrar as famosas medulas ósseas, né? As medulas ósseas vermelhas, né? Grande parte das vezes vamos fazer o transplante, né, das medulas ósseas através desse tipo de medula aqui, tá? É mais comum que seja feito no quadril, porque é uma estrutura de maior acesso, de mais fácil acesso e apresenta uma grande quantidade de trabéculas. Ao externo desse osso, nós observamos uma parte um pouco mais maciça, que é justamente a parte cortical. É a parte onde você tem mais resistência contra impactos. E essa parte cortical mais próxima aqui da extremidade do osso vai ser coberta por uma estrutura cartilaginosa, a famosa cartilagem hialina. Então, observem que os ossos eles não se tocam, tanto o osso de baixo quanto o osso de cima, eles não se tocam. Existe uma camada cartilaginosa, existe um fino espaço virtual aqui, né, por onde o líquido sinovial vai circular, e existe uma outra camada cartilaginosa separando as duas estruturas. Numa radiografia, isso é possível de ser visto. Observamos que os ossos, tanto uma parte óssea quanto a outra, vão apresentar em articulações saudáveis um espaço considerável, porque a parte dura é vista na radiografia, mas as partes moles elas são menos opacas, né? Elas são mais transparentes. Então, permitindo, então, observarmos mais escuro. E aí nós encontramos um espaço entre essas estruturas ósseas. Conforme vai havendo um desgaste, essa cartilagem ela vai reduzindo sua espessura e as estruturas ósseas elas vão se aproximando. Em casos mais sérios, a gente consegue observar na radiografia que as estruturas ósseas elas se juntam, elas se ligam. Às vezes elas até se fundem, dependendo do tipo de gravidade daquela osteoartrose. Então, nós temos aqui também, além, né, dessas estruturas, essa cavidade, essa cartilagem, um espaço
né, intraarticular, aonde nós vamos ter aqui uma concentração de líquido, tá? Esse líquido nada mais é do que o plasma sanguíneo. Esse plasma sanguíneo, ele consegue entrar e, obviamente, consegue sair dessa cavidade através de um tecido, né, de uma membrana que fica localizada juntamente com a cápsula chamada de cápsula articular. A parte externa dessa cápsula articular, ela é rica em fibras, né? Ela tem uma determinada complacência, resistência e elasticidade. Então, ela ajuda na estabilização daquela articulação. É claro que o que vai ajudar muito mais a estabilização dessa articulação são os ligamentos que serão encontrados também nessa articulação, tá? Mas a cápsula articular auxilia tanto na estabilidade, pouca coisa, porém, auxilia, mais do que isso, ela permite uma manutenção desse líquido presente dentro da célula. Então, esse líquido, ele não tem contato direto com o sangue. E qual vai ser, como eu falei anteriormente, qual vai ser o grande responsável pela introdução desse líquido na articulação e, obviamente, a absorção desse mesmo líquido para fora da articulação? Vai ser essa membrana. Ela não é vermelha, tá, gente? Aqui é uma imagem que eu tirei da internet e mostrando uma artrite. Então, por isso que ela está avermelhada, mostrando que existe uma artrite aí. Só que eu aproveitei essa imagem para mostrar, né, separadamente a parte externa da cápsula e a parte interna da cápsula articular, que é chamada de membrana sinovial. A membrana sinovial, ela é muito vascularizada. E por ela ser muito vascularizada, né, ter muitos vasos, é comum, né, que haja uma permeabilidade de tecidos. Então, essa membrana, ela permite, né, não de forma 100%, mas ela permite de forma parcial a, a saída, né, do líquido, do sangue, para dentro dessa cavidade aqui. Então, somente o plasma entra. E, novamente, nós sabemos que o plasma, além de somente ele vai apresentar nutrientes, né? Vai apresentar os eletrólitos, vai apresentar ali também o oxigênio, que vão ser responsáveis por fazer a nutrição dos tecidos cartilaginosos aqui. Então, nós podemos dizer o seguinte: a membrana articular ela é vascularizada, porém a cartilagem ela não é vascularizada. Então, a, quando se fala de um tecido não vascular, esse tecido ele precisa ser nutrido, ele precisa ser oxigenado de alguma forma, seja através das trocas entre as células vizinhas, né, as células adjacentes, que vai acontecer, seja por algum tipo de intermediário. E nesse caso, o líquido sinovial, além de apresentar a lubrificação da articulação, ele vai ser o responsável por nutrir essas células que estão aqui na parte mais extrema das estruturas ósseas. Então, é através do líquido sinovial que existe aqui a oxigenação e a nutrição do tecido. E aí, galera, eu preciso dizer, um tecido para se regenerar ou para se multiplicar, quanto mais nutriente, quanto mais rápido ele recebe esse nutriente, mais rápido ele se regenera, mais rápido ele cicatriza, mais rápido ele se multiplica. Então, nós temos um problema na articulação, que é justamente a falta de vascularização, e isso vai reduzir a capacidade de regeneração articular, de regeneração tecidual. Porém, ela acontece lentamente, mas acontece, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas das vezes os pacientes que nós vamos encontrar são pacientes que sofreram muitos desgastes, e às vezes esses desgastes foram mais rápidos do que a capacidade da articulação de se regenerar. Então, quando a gente pega um paciente desse, a gente precisa considerar
a quantidade de líquido sinovial que vai apresentar, a viscosidade desse mesmo líquido sinovial e, obviamente, a amplitude de movimento daquela articulação. Tudo isso pode corroborar para uma mal regeneração ou pode corroborar para uma boa regeneração. Então, dependendo de como pegamos esse paciente, nós precisamos facilitar essa regeneração. E, normalmente, é através da estimulação de liberação de líquido, plasma sanguíneo para dentro da articulação e, obviamente, facilitar a retirada, gerar ali uma reciclagem desse líquido. É assim que a gente consegue fazer a manutenção, trabalhar de forma a recuperar aquela articulação. Então, através das mobilizações articulares, nós temos a capacidade, a condição de melhorar o aporte sanguíneo, né, no caso aqui, o aporte plasmático, né, para os tecidos que não recebem de forma vascular. Isso é importante. Então, a mobilização ela vai ser um fator de grande importância para a recuperação do paciente. Né? Não sei se eu tinha falado com vocês anteriormente, mas toda vez que você reduz a mobilidade, você também reduz a quantidade de líquido dentro daquela articulação. Isso vocês podem observar quando o paciente ele está com algum tipo de aparato de imobilização, seja uma tipoia, seja um imobilizador gessado, ou seja, algum outro tipo de fixador, que vai imobilizar aquela articulação por um determinado tempo. O fato da pessoa não estar movimentando aquela articulação vai fazer com que haja uma redução do líquido sinovial, vai fazer com que haja uma retração da cápsula articular, e isso, obviamente, vai fazer com que haja uma restrição do movimento, diminuindo de forma bem intensa a amplitude de movimento, diminuindo a ADM daquele paciente. E tudo isso vai prejudicar a nutrição da cartilagem naquele segmento. Então, quando vamos trabalhar com o paciente, nós precisamos ter como objetivo melhorar a condição de lubrificação, melhorar a concentração do líquido sinovial naquela região, adequá-la, né? Não podemos aumentar demais, porque aí criamos um edema articular, e aí sim, a partir daí, podemos começar a trabalhar uma recuperação da cartilagem, uma recuperação dos tecidos ali envolvidos. Então, isso é importante, né? Conhecer essa parte da fisiologia da cartilagem é importante na hora de trabalharmos com o paciente, tá? Muitas das vezes também nós vamos encontrar pacientes que, por conta de um desgaste muito grande, isso vai ser muito mais comum em pacientes que são obesos, né, que têm uma sobrecarga maior nas articulações, quanto maior a sobrecarga, maior o desgaste, assim como também vamos encontrar muitos pacientes que já foram atletas e, por serem atletas, desempenham papéis de extrema força, e isso também vai desgastar rapidamente. Vamos encontrar esses pacientes com degeneração articular, às vezes avançada. E aí, esses pacientes eles chegam para a gente já com algum tipo de restrição no movimento, por conta de dor. E essa dor vai fazer com que cada vez mais ele movimente menos aquela articulação e, óbvio, né, há tentativa de regeneração da cartilagem. Só que como não há uma movimentação, essa cartilagem ela se regenera de uma forma não uniforme. Ela acaba se regenerando de uma forma muito aleatória, gerando sobressaltos, gerando caramba, me sumiu a palavra aqui agora. Gerando irregularidades na superfície articular. E essas irregularidades, elas vão ser agentes para desgastar mais ainda as articulações. Então, quando nós encontramos um paciente desse, nós precisamos manter, né, a integridade dessa articulação, manter a capacidade, viscosidade e quantidade de líquido sinovial adequada e realizarmos movimentos para
desbastar, para corrigir esses desgastes, corrigir essas saliências que vão apresentar aqui na articulação. Então, é um trabalho que às vezes pode ser doloroso para o paciente no início, mas é um trabalho que precisa ser feito de forma intensiva, vamos dizer assim. Não se pode deixar esse paciente parar por conta da dor. Então, às vezes, a gente precisa usar algum tipo de coadjuvante, né, algum recurso coadjuvante, um pré-cinético, seja através de uma eletroterapia, o TENS, para reduzir a dor do paciente durante o movimento, ou até antes do exercício, né, seja através da crioterapia, para reduzir um pouco aquele processo de inflamação que pode estar começando, ou até mesmo para reduzir a dor, né? A crioterapia é excelente analgésico e um excelente inflamatório. Então, a gente pode utilizar esses recursos coadjuvantes na terapia manual. Isso aí é interessante ao tratar o paciente. Então, observem, falamos aqui de teoria, falamos aqui de uma condição necessária para a articulação e para o nosso trabalho como fisioterapeutas na manipulação, tá? Na mobilização articular. Então, na semana passada falamos sobre a grande importância, né, do trabalho na musculatura. Hoje nós estamos falando de uma grande importância no trabalho da articulação, certo? É claro que algumas articulações elas vão apresentar algumas estruturas diferenciadas, né? Por exemplo, nesse caso aqui, a articulação do ombro, assim como também a articulação do joelho, do quadril e outras articulações com mais amplitude, elas vão apresentar outras estruturas, né? Por exemplo, aqui nós temos uma imagem onde observamos uma bolsa, né? Um coxim. Esse coxim ele tem uma característica muito importante, que é justamente de amortecer o impacto entre uma extremidade óssea com outra extremidade óssea. Que é que no ombro, né, o húmero, ao se movimentar em abdução, por exemplo, ele pode alcançar o acrômio e, às vezes, impactar no acrômio, né? Não sei se vocês já ouviram falar na síndrome do impacto. A síndrome do impacto ela é conhecida exatamente por conta desse tipo de movimento, repetidamente, ou às vezes por conta da anatomia do próprio acrômio, esse movimento de abdução pode chegar a um ponto de bastante desgaste, causando uma lesão na bursa. E aí nós vamos encontrar a famosa bursite. E essa bursite, ela é comumente causadora de muitas dores no paciente, mesmo quando o paciente não está em atividade. E se a bursite ela não for tratada adequadamente, imediatamente, essa bursite ela pode gerar lesões nos tecidos adjacentes. Então, pode gerar lesões num tendão que passa justamente por baixo, né, o famoso supraespinhal, em alguns casos, o próprio tendão bicipital, que vai se prender lá no lábio superior da glenoide. Então, todos esses tipos de estruturas podem sofrer com a inflamação da bursa. Então, o tratamento da bursite, ela é importante, ela é necessária para que haja uma prevenção das tendinites, por exemplo, das próprias capsulites, das artrites, entre outras estruturas que estão envolvidas aqui. Eu não quero dizer com isso que a causa das tendinites são justamente as bursites. O que eu estou dizendo é que, se não tratarmos as bursites, além das bursites, nós vamos ter que tratar também as tendinites, vamos ter que tratar também as alterações calcárias nas inserções tendinosas, e isso pode se agravar a ponto do paciente precisar passar por uma intervenção cirúrgica. Então, quanto mais cedo trabalharmos naquele problema, melhor vai ser para o paciente. E isso precisa ser de consciência não somente do profissional, mas também do paciente. Carlos, então a gente pode ter lesões tendinosas sem necessariamente apresentar uma bursite? Sim, podemos ter. Vai depender do tipo de mecanismo que o paciente vai desenvolver. Às vezes a bursa não é comprometida, mas o tendão ele é muito exigido. E isso pode gerar uma tendinite.
as inserções elas acabam sofrendo muito impacto. Então, isso pode causar aí determinados tipos de afecções que vão comprometer as estruturas ósseas. Então, é importante a gente considerar a anatomia, considerar essa fisiologia, para trabalharmos com o paciente de uma forma muito mais eficiente, tá? E aí, né, mais um exemplo de estruturas que podemos encontrar no caso do joelho, e não é somente no joelho, nós temos também na região do punho, entre rádio e carpo, nós temos também aqui na articulação temporomandibular, nós temos um disco fibrocartilaginoso que vai ser responsável por gerar uma congruência entre as estruturas ósseas, tá? O que seria essa congruência? Seria uma forma, né, um desenho, né, uma morfologia que possa gerar um perfeito encaixe entre as estruturas ósseas que são diferentes. Então, no caso aqui do joelho, como exemplo, nós temos aqui o menisco, tanto menisco lateral como menisco medial, né? Essas luas que estão aqui acima da base da tíbia, né, o platô tibial, como o próprio nome já diz, é platô, ou seja, a tíbia ela tem um grau de concavidade muito baixo, relacionando com o fêmur, né, a região do côndilo femoral. Então, o côndilo femoral ele tem um grau de convexidade muito maior relacionado com a tíbia, né? Então, há uma necessidade de uma projeção de uma cartilagem que possa aumentar a superfície de contato da estrutura condilar do fêmur com o platô tibial, permitindo uma boa estabilidade e permitindo um bom amortecimento, uma boa congruência também. Isso permite que a articulação do joelho se desenvolva com os seus movimentos de forma adequada, sem fazer desgastes em um ponto só de uma das estruturas, que nesse caso aqui, quem sofreria mais seria justamente o platô tibial. Além disso, nós podemos observar que existem ligamentos intrínsecos na articulação. O que é mais comum é você encontrar ligamentos como, por exemplo, nesse caso aqui, o ligamento colateral, lateral, e o ligamento colateral medial. Esses ligamentos eles estão fora da articulação sinovial, eles estão juntos com a cápsula articular. Porém, os ligamentos da parte do joelho, eles estão dentro da articulação. Nós temos aqui o ligamento cruzado anterior, que vai impedir que a tíbia se desloque para frente, e nós temos o ligamento cruzado posterior, que vai impedir que a tíbia se desloque para trás, então, sim, permitindo uma melhor estabilidade do joelho, né? Quando elas são lesionadas, você perde uma boa parte da estabilidade desse joelho, tendo então que trabalhar as musculaturas que fazem parte da movimentação do joelho para estabilizar ou promover uma melhora na estabilidade dessa articulação, ok? A patela também faz parte dessa articulação, ela se articula com o fêmur, né, justamente na fossa articular, e ela tem aí uma capacidade de mover a tíbia juntamente com o tendão patelar, permitindo uma melhor vantagem mecânica aí para a extensão de joelho. Alguns exemplos, né, de afecções que nós podemos encontrar aqui nas articulações sinoviais, nós já falamos sobre a bursite, né? Nós temos também aqui abaixo, nós podemos observar uma imagem onde a articulação ela tem a sua cápsula, ela tem a sua membrana sinovial, o líquido sinovial e o seu espaço aqui virtual, né, mostrando que existe lubrificação, existe uma rigidez articular. Então, aqui nessa imagem, nós podemos observar uma articulação normal, sem nenhum tipo de afecção. Já quando temos um desgaste nessa massa mais clara aqui, que é justamente a cartilagem hialina, a tendência são os ossos se aproximarem, o que nós podemos observar numa radiografia. Às vezes nós não conseguimos verificar a linha que divide um osso do outro.
Então, aqui nós temos uma artrite por junção óssea, ou seja, uma osteoartrite. Mesmo que não inflamada, ela pode gerar dor porque as partes ósseas, né, as películas ósseas, elas apresentam um grande teor de sensibilidade. Então, mesmo que você não tenha nenhuma inflamação, ela pode gerar dor, né? Ela pode gerar, inclusive, sons característicos, né? As famosas crepitações, né? Que é como se tivesse areia dentro da articulação. Isso aí é possível de se observar tanto pelo estetoscópio como também pelo tato. Você coloca a mão na região da articulação e você vai observar ali uma vibração, uma crepitação. Já uma alteração, né, próximo das estruturas articulares, seja na própria cartilagem, seja na própria cápsula, seja na própria estrutura óssea que está presente na articulação, quando acontece esse tipo de desgaste ou lesão, ela pode causar uma inflamação que vai generalizar para toda a cápsula articular, toda a parte interna da articulação, gerando então uma artrite. Aqui vocês estão vendo como uma artrite reumatoide, mas não necessariamente uma artrite reumatoide. Ela pode ser apenas uma artrite, seja ela por conta de uma gripe, né? As pessoas sentem muitas dores articulares, a gripe ela gera processos inflamatórios de forma sistêmica, então isso pode sim gerar artrites, não necessariamente uma artrite reumatológica, vamos dizer assim, mas uma artrite que, obviamente, com um tratamento adequado, pode sim favorecer a recuperação do paciente. É importante dizer que, quando o paciente ele se encontra com uma inflamação na articulação, não é momento de realizarmos mobilizações nesse paciente, porque o fato de estar inflamado faz com que aquela articulação esteja com maior exsudato, maior edema, e isso vai gerar dor ao paciente durante a movimentação. Então, o principal objetivo em pacientes que estejam com uma inflamação, e a inflamação ela vai se dar através dos sinais flogísticos, né? Ou seja, dor, calor, rubor, né? Então, todos esses sinais, eles vão mostrar que a melhor forma de tratarmos aquele paciente naquele momento é através de recursos anti-inflamatórios e analgésicos. Uma vez que nós saímos desse quadro, né, de inflamação, aí sim nós podemos trabalhar uma mobilidade a fim de melhorarmos aqui a capacidade de regeneração das cartilagens e assim ganhar amplitude de movimento. Certo, galera? Por enquanto, tudo bem? Só eu falei até agora, ninguém falou, ninguém se manifestou. Estão todos aí? Estão na praia? Na piscina? Aqui em casa o sol não está muito forte, não. Tudo tranquilo, Rafael. Beleza. Valeu, Micaele. É, e aí nós temos também a articulação, nós falamos anteriormente, mas eu gostaria de voltar a ela, a articulação intervertebral, os discos intervertebrais, né? Vocês vão aprender isso no quarto período, em Cinesiologia 2, mas eu vou querer trazer para vocês aqui de forma um pouco mais rápida, conceituar para vocês um pouco mais, porque nós vamos fazer algumas práticas que necessariamente vai haver uma necessidade, né, do entendimento em relação a mobilizar a coluna vertebral, tá? Então, a articulação intervertebral, ela não somente aqui os discos intervertebrais, mas ela vai apresentar uma característica muito interessante, né? Aqui nós temos uma imagem da coluna vertebral, parte da coluna vertebral, onde conseguimos observar a parte de cima desse disco. Observem que parecem várias camadas, como se fosse um rocambole, né? O rocambole ele se enrola, mas na verdade aqui nós temos várias camadas de fibrocartilagem, né? Um tecido fibroso, bem resistente, e cada camada vai sendo concentrada até chegar no centro dessa articulação, onde vamos encontrar um outro tipo de material, um material gelatinoso,
né? Um material que tem uma propriedade de absorver líquido. Aqui nós temos o que nós chamamos de proteínas proteoglicanas, ou seja, essas proteínas elas têm uma capacidade de absorver 500%, 5 vezes, né, o seu tamanho em água. Então, essas proteínas elas conseguem trazer por pressão osmótica das adjacências, dos tecidos adjacentes, líquido, para fazer com que haja um aumento de volume dessa estrutura. E o aumento de volume dessa estrutura permite que ele empurre essas duas estruturas vertebrais aqui para mais distantes, né? Então, elas vão empurrar para baixo e para cima, aumentando o espaço articular. O problema é que quando você está de pé, a capacidade de absorção pouco importa, porque o peso do indivíduo ele vai ser muito maior do que a capacidade de absorção dessa substância aqui. Então, conforme a gente acorda e a gente vai fazendo nossas atividades sentado, em pé, ou andando de pé, claro, a tendência é que esse núcleo, né, chamado de núcleo pulposo, né, esse material gelatinoso, vá perdendo a sua hidratação e conforme isso vai acontecendo, há uma aproximação entre as vértebras. Então é justo falar que quando nós acordamos com uma determinada idade, porém quando nós vamos nos deitar para dormir, a gente vai ter uma altura, eu falei idade, é altura, tá, gente? Quando nós acordamos, nós temos uma altura, e quando nós deitamos, nós temos uma altura menor. Isso porque houve uma desidratação. E essa desidratação ela vai ser recuperada quando você elimina a carga, ou seja, quando você vai deitar e dormir. De forma saudável, né? Não de qualquer forma. Então, conforme a noite vai passando e o sono profundo vai avançando, essa região começa a reidratar. Então, nós podemos fazer isso de forma também manipulativa, né? Podemos utilizar o mesmo tipo de recurso para deitar, né? Podemos relacionar com tratamentos, com trações, permitindo que essas proteínas proteoglicanas elas reabsorvam o líquido, aumentando então aquele espaço articular. Por que isso é importante? Porque entre as vértebras saem as famosas raízes nervosas, né, os nervos espinhais. E se você tem uma redução aqui da altura dessas vértebras, possivelmente esses nervos eles vão acabar sofrendo um leve pinçamento. E esse pinçamento pode causar dores irradiadas para os membros relacionados, ou até mesmo dores locais, né? Em muitos casos, as fibras elas ficam mais frouxas, os anéis fibrosos aqui ficam mais frouxos, e isso pode acarretar em rupturas desses anéis, né? Progressivamente, até que o último anel rompa e você tenha aí a extrusão desse material para fora dos discos intervertebrais. Isso pode alcançar o canal medular e isso vai causar inflamação no canal medular, gerando muita dor para o paciente. Então, ao passo que nós temos aqui um início de dor na coluna, nós podemos tratar de forma a trazer novamente esse núcleo para a sua condição natural, condição original, ou até mesmo reverter um processo de herniação, tá? Então, isso nós vamos falar em aulas práticas de forma mais evidente. Vocês vão observar na prática como isso funciona. Então, de forma geral, e vocês vão ter uma aula mais explanada sobre isso na Zoologia 2, mas de forma geral, era isso que eu precisava falar com vocês a respeito dessa articulação, né? Uma outra coisa antes de passar é que conforme você vai tendo movimentos na coluna, seja em flexão, seja em extensão, seja em inclinações ou até mesmo em rotação, esse núcleo ele vai se deslocar para o espaço onde tiver maior altura. Então, se você inclina para, vamos dizer aqui,
inclina essa coluna para esse lado, né? Se estivermos olhando de frente um paciente, estaremos falando do lado direito, aqui se aproxima, né? Essa ponta óssea se aproxima da de baixo, e aqui fica mais afastado. Então, a tendência é essa região nuclear se direcionar para o lado mais afastado, gerando pressão no lado contrário ao movimento, tá? E isso pode comprometer também essas estruturas. Por isso que a gente precisa ficar ligado nesses mecanismos das articulações. Aqui, como eu falei, né? Se você movimenta em flexão, o núcleo pulposo tende a se deslocar para trás. Se você inclina para o lado direito, o núcleo pulposo tende a se deslocar para a esquerda. Se você faz uma extensão, né? Projeta as vértebras para trás, a tendência é o núcleo pulposo se projetar anteriormente. Se você faz uma rotação, normalmente esse núcleo pulposo ele acaba sofrendo uma pressão suprainferior, ou ele se desloca para cima ou para baixo, ou às vezes ele pode causar até infiltrações na própria estrutura óssea, né? Que são achados radiológicos, tá bom? Bem, aqui foi o que eu falei, né? Se você tem aqui uma estrutura óssea e no meio você tem a articulação e você gera uma rotação, é comum que, por conta das fibras estarem mais tensionadas, elas reduzam o seu tamanho, aumentando a pressão aqui entre as articulações. Então, quando você faz uma rotação de tronco, é comum você perder altura, e isso pode gerar pressão nessas articulações, né? E aí, galera, eu fecho com vocês, já falamos sobre a parte de miologia, né? Então, o que nos importa aqui é somente essa parte que eu mostrei para vocês, né? E nós já discutimos a respeito da musculatura, o que acontece na musculatura, já falei sobre os tipos de fibras em outras aulas, aqui com uma pegada um pouco mais, o slide um pouco mais diferenciado. Falamos um pouquinho sobre cada uma delas, né, das suas funções, das inserções, do que acontece dentro dessas musculaturas, né? Isso basicamente seria mais voltado para a cinesiologia, então, ah, apesar da gente discutir um pouquinho sobre isso em prática, acredito que não há necessidade de eu discutir com vocês a teoria, né? A prática vai ser mais tranquilo, vocês entenderem, né? E aqui é um pouquinho sobre a cinesiologia em relação à mudança de inserção e origem. Tipos de musculaturas, nós já discutimos sobre isso. A função da musculatura, nós já discutimos isso na última aula, né? Os tipos de exercícios e de contrações vocês devem estar tendo agora em Cinesiologia 1. Então, assim, ou estiveram em ou estão tendo em Cinesioterapia 1, mas de qualquer forma posso ficar à disposição de tirar dúvidas de vocês em relação a esses tipos de contrações. Isso não vai ser um problema para mim, ok? Tipo de alavancas, cinesiologia, vocês vão estudar isso, ou já estão estudando, né? Então, somente para mostrar para vocês, tá? Que de fato a importância de estudar essas estruturas antes de falarmos da prática necessariamente. Bem, concluo o conteúdo de hoje, certo? Então, eu consegui concluir o objetivo, né, que era passar para vocês um pouquinho da condição da fisiologia articular. Na semana passada falamos sobre a fisiologia ah, da musculatura. E aí, na semana que vem, na próxima aula, nós teremos aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular e vamos falar necessariamente do sistema linfático, tá? E aí sim, fechando essa aula, a gente vai começar então a programar as nossas práticas. Então, vou deixar isso lá no grupo do WhatsApp para que fique mais tranquilo para vocês. Certo, galera? Então, tendo encerrado, então, da minha parte, né, o conteúdo de hoje, eu vou perguntar a vocês se vocês têm algum tipo de pergunta, algum tipo de questionamento a fazer, que vale a pena ficar registrado aqui na gravação.
E se não for necessário, eu posso encerrar a gravação agora para reduzir o tempo, né, dessa gravação. Se tiver alguém para fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade para manifestar. Sem dúvidas, Rafael. Beleza. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vou encerrar a gravação.